Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, aquele pré-jogo que você curte, comenta, compartilha, manda pra geral, se inscreve no nosso canal do YouTube e, claro, baixa também o aplicativo que tá aqui na sua tela, o QR Code, para você baixar e ter informação na palma da sua mão. Não perca, hein? Estatística online, tempo real, a bola tá rolando, sobe e desce do seu time de coração. E, claro, o que acontece com o Flamengo nessa reta final com o Felipe Luiz. O Internacional numa arrancada fantástica com o Roger Machado, 16 jogos sem perder, 12 vitórias e 4 empates. Já vou convocar o Eduardo Gerac para ver se ele tem essa informação. Edu, qual é a explicação para o Internacional ter pego o avião e decolado, ou foguete, porque dizem que foguete não tem ré. Um grande abraço, Edu. Olá, Fábio, um abraço a você. Não, é o trabalho do Roger, né? Sem dúvida alguma. A gente também já vem falando aqui há algumas rodadas, né? O Roger entende muito de futebol, ele realmente é um estudioso, né? Eu lembro que eu acompanhei como repórter, como setorista do Palmeiras, ele aqui quando ele passou aqui, né? A passagem dele aqui pelo Palmeiras, e sem dúvida alguma ele está conseguindo fazer com que esse time do Inter jogue e jogue demais. Além disso, é aquela coisa, né? O Inter tem alguns jogadores, por exemplo, o Alan Patrick, que é um jogadoraço. Só que quando está num time que está bem arrumado, bem organizado, bem treinado, esses jogadores crescem ainda mais de produção, né? E tem sido esse o caso do Internacional. O Inter que realmente está brigando pelo título, por que não? Não podemos abrir mão dessa possibilidade, né? De colocar o Inter aí como um dos postulantes ao título. É claro que é muito difícil, é muito complicado, e o Inter ainda tem jogos contra times da parte de cima da tabela, né? Além do Flamengo, o Inter ainda pega o próprio Botafogo e pega o Fortaleza também na última rodada. Ou seja, se vai vencendo, são aqueles famosos jogos de 6 pontos. Então vamos ver o que vai acontecer até o fim do campeonato, com o campeonato e com o Internacional de Porto Alegre. Agora, essa arrancada do Inter, ela me surpreende muito, Edu, porque quando aconteceu a tragédia lá no Rio Grande do Sul, e os clubes do Rio Grande do Sul foram muito afetados, eu lembro que nas reuniões até foi levantada a questão, olha, gente, vamos tirar os três, né, de risco de rebaixamento, eles não vão ter esse risco, aconteça o que acontecer na volta deles, participando do campeonato, não é justo, né, porque o campeonato vai apertar, o calendário vai ficar apertado. Cara, mas olha só, o Internacional, se tem mais, sei lá, 5 rodadas, ele briga pelo título, né, cara? Porque é impressionante. Exatamente. E é o que eu estava dizendo, além do Alan Patrick, tem também o Wesley, né, que está jogando demais ali pelo lado esquerdo contra o Bragantino, né, na vitória 4-1 do Colorado para cima do Bragantino. O Wesley, no nosso aplicativo aqui da Flash Score, foi o melhor em campo com 8,5. Está com aquela etiquetinha azul, né, Wesley, de melhor em campo naquela partida contra o Red Bull Bragantino. Claro, é um time que, no caso o Bragantino, né, é um time que está lá brigando para não cair, mas o Inter não tem nada a ver com isso, fez um jogaço contra o Red Bull Bragantino. E a gente tem até uma tela, né, para mostrar, Fábio, essa questão aí, tanto do Inter quanto do Flamengo, né? Mas o Flamengo a gente fala daqui a pouco. Porque o Roger está dizendo, a gente tem uma série invicta aí muito longeva e tal, isso é difícil de acontecer no campeonato. Na verdade, não é tão difícil, né? A gente tem aí todos os anos, né? Eu fiz o recorte dos últimos 10 anos. Você vê, o Flamengo do JJ em 2019 conseguiu 24 jogos de invencibilidade. O Palmeiras em 2018, 23. O Palmeiras de 2022, já com o Abel, 22 jogos. O Corinthians de 2017, aquele time do Carille, né, que fez um dos melhores primeiros turnos da história do Campeonato Brasileiro, ficou 19 jogos sem perder. E aí temos o Corinthians também de 15, o São Paulo de 20 e o Galo de 21, com 17 jogos de invencibilidade. E aí vem agora o Inter com 20, em 24, né, com 16 jogos de invencibilidade. Só lembrando, Fábio, que todos esses times que estão aqui na nossa tabela, só o São Paulo em 2020, aquele time ainda do Diniz,
E o Botafogo, né, do ano passado, o Botafogo não está aqui, mas também isso aconteceu, não foram campeões, né, brasileiros. Todos esses outros times, com essas séries invictas, foram campeões daquele ano, dos seus respectivos anos. Né? Vamos ver se o Inter, quem sabe, ali com, sei lá, eu não vi a última estatística ali de porcentagem de título, vai que o Inter consegue quebrar também essa sina, né? Não é fácil, né? Porque o Internacional disparou, mas Palmeiras e Botafogo não param de pontuar. Então é mais difícil que ele consiga chegar a um título brasileiro, porque tem 9 pontos apenas em disputa para essas equipes, né? Então é mais Exato, difícil. exato. Mas, enfim, o Internacional realmente está numa campanha fantástica, fantástica, de recuperação e chegou a Libertadores, né? Acho que isso é um grande troféu para o time que voltou depois, como eu lembrei, da tragédia que aconteceu em Porto Alegre e conseguiu numa mudança de treinador que também há que se destacar, o Edu. O Roger Machado, ele é um cria do Grêmio, identificado com o Grêmio, que é o maior rival, campeão de tudo pelo Grêmio, que disputou, ele, aliás, só jogou em 3 clubes da carreira dele, né? O Vissel Kobe, Grêmio e Fluminense, e ele saiu do Juventude para fazer um grande trabalho, primeiro sob desconfiança. Pô, tá vindo um cara que é ligado ao Grêmio. E ele venceu essa desconfiança. Como também o Felipe Luiz, coincidentemente, agora eu tô pensando, são 2 ex-laterais esquerdos. Vence também uma desconfiança. Porque era um cara do sub-17, sub-20 e chega para dirigir um profissional para substituir o Tite. Podemos dizer que são 2 treinadores já que estão numa primeira prateleira de futebol brasileiro ou é cedo? Eu estou me deixando levar pelos resultados, estou sendo resultadista. No caso do Roger, eu tendo a concordar com você, Fábio. Eu acho que sim, ele já pode ser colocado aí numa primeira prateleira aí de treinadores, né? Ele que ainda é jovem, né? Enfim, tem muito ainda para trabalhar, tem muitos trabalhos ainda pela frente. O Felipe Luiz, eu acho que é uma grande promessa. Assim, ele começou agora, ele também, assim como o Roger, ele conhece demais, né? Ele entende de futebol, ele se preparou para isso, né? Pelas entrevistas que a gente vê e ouve dele. Ele sempre teve esse sonho, né? De ser treinador depois que terminasse a carreira como jogador. Então, assim, eu acho que o Roger já está um pouquinho à frente do Felipe Luiz, porque, como você mesmo disse, o Roger já tem um pouco mais de rodagem aí como treinador, né? Agora, só lembrando também em relação ao Roger, né, ele comprou essa briga, né? Porque a gente que conhece a rivalidade lá no Rio Grande do Sul, não é fácil fazer o movimento que ele fez, né? Inclusive, mesmo no início, ele já de antemão foi muito criticado pela própria torcida do Colorado. É claro que agora, né, como a coisa está dando certo, aí os ânimos já estão mais tranquilos, né? Já estão mais calmos. E eu falei do Botafogo, o Botafogo não apareceu naquela nossa tabela, porque o Botafogo do ano passado ele teve uma sequência de 12 jogos de invencibilidade. E ali eu fui só até o Inter, que está com 16. Mas o Botafogo também, apesar de uma série importante, assim como o São Paulo, são os 2 únicos times que não foram campeões brasileiros, apesar dessa série importante dentro do campeonato. Né? É verdade. Você separou também informações do Flamengo, né, Edu? Você preparou uma arte aí interessante a respeito do É, exa Flamengo, que é um grande adversário do Inter também. exatamente para ligar com essa questão do Felipe Luiz. Por quê? O Flamengo no campeonato brasileiro, né, depois que o Felipe Luiz entrou, a coisa deu uma melhorada. Por exemplo, se a gente fizer os recortes ao longo do campeonato, né, isso dá para fazer pelo aplicativo, pelo site da Flash Score. Por exemplo, se a gente pegar a classificação considerando as últimas 20 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na 7ª posição. Nas últimas 15 rodadas, o Flamengo está na 8ª posição. E nas últimas 10 rodadas, o Flamengo está na 7ª posição. Ou seja, o time teve um padrão aí, né? Mais ou menos detectado facilmente aí pelos números. Agora, contudo, entretanto, todavia, se a gente pegar as últimas 5 rodadas, o Flamengo está na 3ª posição. Ou seja,
muito não, todos esses pontos têm a ver já com a chegada do Felipe Luiz ao comando do rubro-negro, né? Então, assim, realmente o Felipe Luiz mudou o patamar do Flamengo. Como você disse, eu concordo, eu estava, claro, fazendo aqui um exercício em relação ao Inter, para o Flamengo também é impossível, não dá mais para chegar ao título, né? Mas foi tardia, né, essa retomada do Mengão. Se tivesse começado um pouco antes, né, talvez o Flamengo estaria também brigando pelo título de 2024. Ah, sem dúvida nenhuma, o trabalho desempenhado pelo Felipe Luiz, que despertou até entre os candidatos à presidência do Flamengo, que tem eleição dia 9 de dezembro, um debate. Será que Felipe Luiz fica como técnico para o ano que vem? Há quem defenda, né, o candidato da situação, que é o Rodrigo Dunche, defende. O Luiz Eduardo Batista, que é da oposição, anteriormente dizia que não, que ia passar por uma análise do novo executivo, mas depois do título da Copa do Brasil falou: não, ele é da nação, ele é um patrimônio do Flamengo, já mudou de opinião. Enfim, o Felipe Luiz, aos poucos, ele vai conseguindo até convencer quem olhava com desconfiança, mas o trabalho dele, como você disse, é só olhar o recorte recente, que é quando ele assume ali no início de outubro, ele é impressionante. Ele consegue resgatar alguns jogadores que não estavam performando e lembrando que continua com desfalques, né? Everton Cebolinha tá fora, Pedro tá fora, e esses caras só voltam no ano que vem. De La Cruz não consegue voltar também, ter sequência. O Arrascaeta não tem uma sequência como foi em outros anos, parou inclusive para operar o joelho, só volta no ano que vem. Enfim, mesmo assim, ele conseguiu dar uma unidade ao Flamengo e fazer o time jogar, algo que não vinha acontecendo na época do Tite. Edu, bom ter você por aqui. Voltamos nos próximos episódios com muito mais informação, hein? Beleza, Fabião? Prazer é todo meu. Grande abraço aí. Com certeza, com certeza. Tamo junto, Edu. Ponto final. Lembrando a você que o QR Code está aqui na sua tela para você escanear. Aparece aqui, boa! Aparece para você escanear e baixar o nosso aplicativo Flash Score, que é informação na palma da sua mão. Grande abraço e até a próxima.